todos, muito boa tarde, bem-vindos a mais um webinar. O meu nome é Filipa Monteiro, eu faço parte da formação de executivos aqui da Nova SBE e junto-me a vocês como host do webinar de hoje. Antes de avançarmos para o tema, deixem-me só dar a quem está connosco pela primeira vez duas notas um bocadinho mais técnicas. Durante a conversa vamos convidar-vos a fazer algumas questões aos oradores de hoje. Para o fazerem, por favor, utilizem o botão de Q&A que está disponível na ferramenta Zoom. Se entretanto tiverem também alguma questão um bocadinho mais técnica, nomeadamente se deixarem de ouvir ou deixarem de ver o ecrã, podem por favor utilizar o chat para colocar esse tema e nós e a nossa equipa técnica vão também ajudar-vos com qualquer questão que possa surgir. Introduzindo o tema de hoje, deixem-me então dizer-vos que o tema é uma conversa que faz parte de um ciclo de conversas que a Nova SBE tem tido com a Fundação Carlos Gulbenkian. Esta será a terceira e última desse ciclo. Estas conversas, no fundo, têm convidado a uma reflexão conjunta e análise conjunta sobre os impactos da pandemia no contexto de hoje. E teremos, para falar sobre estes temas, mais em concreto sobre que lições de sustentabilidade é que nós podemos retirar desta crise, vamos ter dois oradores, o Luís Veiga Martins, que faz parte da equipa da Nova SBE, muito ligado aos temas da sustentabilidade, que vai estar à conversa com a Filipa Saldanha, a subdiretora do programa Gulbenkian para o Desenvolvimento Sustentável. E, portanto, sem mais demoras, deixem-me convidá-los a introduzir esta conversa. Luís e Filipa, muito bem-vindos. Olá, boa tarde. Obrigado, Filipa. Olá, Filipa. Seja bem-vinda. Espero que esteja tudo bem nestes tempos um pouco estranhos, mas que acho que já nos estamos a habituar a este novo normal, que aos poucos e poucos começamos a sair de casa e é bom que começamos a fazê-lo com segurança e tomando todas as precauções e seguindo as indicações. Hoje vamos falar de um tema que nos é muito caro, que é o tema da sustentabilidade, e por isso eu sem fazer aqui lançava-te aqui o desafio, vou-te colocar aqui algumas questões, mas em primeiro lugar, os primeiros casos do novo coronavírus aconteceram no final do ano passado na China e no caso de Portugal bastaram 2 meses para que tivéssemos os primeiros infectados, e noutros países europeus um pouco mais cedo, mas em todos eles o que nós tivemos acabou por ser uma redução da atividade das empresas, uma redução expressiva na procura, o encerramento de alguns setores económicos, mas também tivemos menores emissões, uma redução muito significativa das emissões de carbono, cidades menos poluídas, vimos imagens de Veneza, houve um artigo do The Guardian sobre a água transparente, grande solidariedade por parte das empresas para com os seus trabalhadores, para com os seus fornecedores, respostas a nível da inovação em diversas áreas, empresas que alteraram as suas linhas de produção, que mudaram as suas linhas de produção, criaram-se plataformas, aplicações, ou seja, houve um espírito de entreajuda, de solidariedade e humanismo muito grande. Na tua opinião, que lições podemos retirar de toda esta crise, de toda esta pandemia? Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um gosto enorme fazer parte desta iniciativa. Obrigada também pela excelente introdução ao tema. Relativamente a lições de sustentabilidade, indo um bocadinho ao encontro do teu enquadramento, eu penso que a primeira grande aprendizagem pode vir de um maior conhecimento sobre a relação entre as questões ambientais e a saúde pública. Neste âmbito, a comunidade científica já estava a alertar há anos ou há décadas para as relações evidentes entre as alterações climáticas e a perda de biodiversidade com as ameaças à saúde pública, nomeadamente a propagação de graves doenças infecciosas, a ocorrência de epidemias, doenças crónicas, entre outros. Não vou a fundo nos termos mais técnicos, mas o que é importante é que penso que hoje estamos mais conscientes que a nossa relação com a natureza pode constituir uma enorme ameaça a componentes sociais que são muitíssimo relevantes, neste caso a saúde. E em termos de aprendizagem prática, penso que quando desenhamos tendências, modelos de cenários, estimativas, modelos de gestão de risco climático, temos de estar mais atentos a determinadas questões sociais e, acima disso, a informações de base científica, a fim de evitar futuras catástrofes humanitárias como esta do novo coronavírus.
A segunda grande aprendizagem para mim está relacionado com o que referiste, com o tão falado decréscimo de emissões e dos níveis de poluição causados pelo lockdown. Eu aqui penso que é muito importante analisar a situação muito para além dos impactos positivos no ambiente e é certo, obviamente, que existiram melhorias a nível ambiental durante este confinamento, mas, tal como foi referido, à custa de mais desemprego, de mais pobreza, de insolvências, já para não falar da perda enorme de vidas humanas. Por isso, colocar o ambiente sozinho na equação, ignorando algumas variáveis sociais e económicas, não digo que seja, isso não estava espelhado no teu enquadramento, mas tem estado em alguns discursos em Portugal. Fazê-lo parece-me que parece que desvirtua, é um erro e acaba por desvirtuar todo o conceito de sustentabilidade. E desta relação acho que podemos destacar duas aprendizagens. A primeira, uma maior consciencialização sobre a dimensão da carga carbónica do nosso modelo de crescimento, que agora foi exposto aos olhos de todos. As economias, infelizmente, ainda são altamente dependentes de combustíveis fósseis e esta redução conjuntural de emissões obriga-nos a repensar todos os modelos de produção e consumo que estão na base da nossa economia. E é importante fazê-lo para que consigamos impulsionar uma redução de emissões que seja verdadeiramente estrutural. Por outro lado, é importante também estar bem ciente que este corte de emissões não nos vem resolver o cumprimento das metas de descarbonização, não resolve. Para Portugal, a título de exemplo, e porque que é talvez o mais importante para a conversa, estima-se que a redução das emissões para 2020 esteja na ordem dos 4%, quando comparamos com 2019, mas para cumprirmos o Acordo de Paris e as metas de descarbonização, precisamos de reduzir as emissões em cerca de 6% ao ano, começando já em 2020, durante a próxima década, ou seja, até 2030. E isto só vem demonstrar a grandeza do desafio que temos pela frente no combate às alterações climáticas. Uma das grandes aprendizagens, a terceira para mim, maior aprendizagem, está relacionada com a nossa capacidade de adaptação e resposta conjunta em situação de emergência e aqui penso e aqui falo e penso que é importante destacar um bocadinho a aceleração da transição digital. E isto parece-me que é uma excelente aprendizagem para a sustentabilidade, no geral, embora já começasse a haver um consenso entre os vários setores da sociedade civil para a urgência da ação climática. 2019 foi um ano de grande consciencialização sobre a problemática. Também sabíamos e continuamos a saber que estamos numa corrida contra o tempo. Por isso, a nossa capacidade de resposta, a forma como aceleramos a transição digital de um dia para o outro quase, a forma como nos adaptamos, empresas e famílias, a uma nova realidade de trabalho e uma nova realidade também de vivências, são luzes que podem e devem ser aproveitadas na retoma sustentável da economia. E aqui penso que é importante salientar que a agenda da transição digital tem que ser central no desenho da retoma sustentável, até porque a tecnologia e a digitalização são vetores essenciais e facilitadores à descarbonização. E por último, mas não me querendo prolongar muito mais, mas como referiste também as cadeias de valor e as cadeias de fornecimento, a um nível mais micro, esta crise humanitária veio expor imensas vulnerabilidades das cadeias de fornecimento de vários setores económicos, passando pela produção, transporte, distribuição, a própria dependência do exterior. Por isso, nesta retoma para um novo normal e obviamente, adaptando a cada setor, penso que poderão existir riscos emergentes que devem ser considerados pelas empresas. Por isso aqui as empresas têm que ter algum cuidado, pelas empresas e não só, mas penso que poderá existir algumas aprendizagens que podem acrescentar valor às estratégias de gestão de risco das empresas, do setor empresarial. Pronto, penso que há mais aprendizagens, mas também não quero passar todo o tempo a falar sobre. Não, repara, eu se calhar e aproveito, tu tocaste aí num ponto no início da saúde pública versus alterações climáticas. Eu recomendo até, julgo que foi, não foi neste fim de semana, foi o fim de semana anterior, o programa, o GPS do Farid Zakaria,
em que ele fala, no final, ele fala exatamente sobre isso, ou seja, o comportamento humano, o impacto que tem tido a nível das alterações climáticas, a nível da questão dos animais, das cadeias alimentares, etc. Portanto, recomendo quem não viu, recomendo que veja esse programa. E acho que, tocando aí no último ponto que tu referes, o que aconteceu foi uma aceleração em muito daquilo que estava a ser feito, ou seja, nunca ninguém pensou que pudesse vir a ter, e quando falamos da transformação digital, um piloto como este, em que praticamente de um dia para o outro, ou de uma semana para a outra, todos os diversos agentes económicos, todas as diversas entidades, e pensar no caso da Nova, do dia 12 para o dia 13, passou-se para online. E, portanto, foi praticamente num clique. Por isso vai permitir também acelerar uma série de processos, uma série de projetos que necessitavam de um piloto. Não se calhar com estas proporções, e como dizes, e bem, do ponto de vista económico e do ponto de vista das pessoas. Mas sim, isso vai certamente acontecer. E isso leva-me um bocadinho a falar, e também na semana passada, que o Paul Polman deu uma entrevista e ele dizia o seguinte, vou ler em inglês: "It's easier to go back to where we came from. People are talking about restarting the economy again, but that would be a tragedy. We need to ensure government leaders are being given the right information and that they hear loudly and clearly from civil society and the private sector that this is a moment to redesign." Nós temos vindo, nos últimos anos, se calhar não à velocidade que era necessária, e referiste a redução das emissões que deveria, no caso de Portugal, que deveriam acontecer, mas podemos também dar outra ordem de grandeza, que é as reduções que aconteceram na China, é o equivalente às emissões de Portugal, e portanto o impacto é significativo, mas pronto, estávamos a dar os caminhos de uma forma mais ou menos tímida para uma economia mais sustentável. E a questão é, este caminho que estava a ser percorrido está em risco, ou é uma oportunidade que deve ser aproveitada, e como diz o Paul Polman, que é o momento para the moment to redesign? Que há impactos em direções opostas, obviamente. Penso que é muito óbvio que temos alguns riscos acrescidos, mas na minha opinião o leque de oportunidades pode ser ainda maior. Pronto, começando pela parte negativa, penso que haverá um atraso nos anúncios das metas de energia e clima, e isso também já foi anunciado relativamente, por exemplo, ao Green Deal, ao Pacto Ecológico Europeu. Tivemos várias conferências das Nações Unidas adiadas para 2020, desde logo a COP26, que era uma conferência onde se iriam discutir metas a fundo, não como a última, que foi mais discussão. Esta era determinante mesmo para as questões da descarbonização. A Conferência das Nações Unidas sobre os Oceanos, que se iria realizar em Lisboa, a da biodiversidade. Tudo isto foram conferências que foram adiadas para 2021, e isto pode naturalmente arrefecer arrefecer a agenda do clima e do ambiente. Para além disto, e talvez o mais grave, é que, em termos históricos, as emissões de carbono tendem a disparar brutalmente depois de uma crise económica. Aconteceu depois da última crise económica, em 2019, depois da crise financeira, e depois da económica de 2019, tivemos um pico, tivemos uma subida abrupta de emissões ao nível global. Atualmente, infelizmente, as estimativas apontam para uma recessão económica ainda mais agressiva do que foi a última, o que significa que a pressão para priorizar uma recuperação rápida a todo o custo, ou seja, sem olhar a meios, também seja elevada. Não estou a falar de Portugal, estou a falar ao nível global, mas estas temáticas e mais precisamente as questões ambientais e as questões das alterações climáticas são temáticas globais, por isso têm que ser vistas também como um todo e a esse nível. Por outro lado, acredito que esta é a melhor e talvez a única grande oportunidade que nós temos em mãos para redefinir o modelo de crescimento e os novos padrões de produção e consumo. É obviamente um enorme desafio, mas acredito que as empresas podem ter um papel muito importante para acelerar esta transição.
para acelerar a transição para modelos de crescimento alternativos, mas modelos que sejam viáveis, e falo, por exemplo, de modelos de economia circular, da bioeconomia marinha no caso de Portugal, que é um país costeiro, e obviamente das energias renováveis. E é importante, quando falamos de empresas, é importante considerar tanto o ecossistema de startups ou de pequenas e médias empresas, que podem ser altamente disruptíveis, ágeis, inovadoras, tal como temos visto na resposta mais imediata à crise, como também das grandes empresas. As grandes empresas podem efetivamente ser uma força motriz na retoma mais sustentável, da economia, porque para além de toda a sua capacidade produtiva e do valor acrescentado que trazem para o país, são capazes de influenciar toda uma cadeia de fornecimento, tanto a montante, e aí têm poder de influência sobre uma vasta rede de fornecedores e de PMEs, como a jusante na cadeia de valor, ou seja, ao nível do consumidor. E é exatamente aqui no tecido produtivo e num modelo de capitalismo mais sustentável e mais responsável, onde deposito mais confiança. E a título de exemplo, há cerca de 2 semanas, não sei se tens conhecimento, mas há cerca de 2 semanas vimos um conjunto de 150 multinacionais, como a Unilever, o IKEA, o H&M, a Coca-Cola, a pedir explicitamente aos governos que as medidas de recuperação e os pacotes fiscais sigam os princípios de sustentabilidade e sigam as recomendações de base científica em termos de metas de energia e clima. Por outro lado, precisamos também de um setor público que seja inteligente, que seja mais cirúrgico e que seja capaz de desenhar políticas fiscais no sentido de estimular o consumo das famílias, que agora vai ser ainda muito incerto, mas que seja capaz de estimular tanto o consumo das famílias como a produção das empresas, como o investimento privado, numa direção que seja sustentável para a economia e para o ambiente. Aqui, e neste contexto, penso que é imprescindível conciliar o plano de recuperação económica com as várias estratégias de crescimento verde, desde logo o PNEC 2030 ou o Pacto Ecológico Europeu. O último discurso da Presidente da Comissão Europeia, há cerca de 2 semanas, no Parlamento, vai nesse sentido, por isso eu penso que temos algumas razões para estar otimistas. Em Portugal também temos tido alguns sinais com a recente aprovação do PNEC 2021 e 2030, há cerca de 1 semana, e com o lançamento em consulta pública da Estratégia Nacional de Hidrogénio Verde. Por isso também temos aqui algumas pistas de otimismo e tanto ao nível das empresas como ao nível dos governos. Pronto, penso que Não, pesando as duas forças, estou mais virada para a oportunidade do que para o risco e para a parte mais negativa. E já agora aproveitando, achas que o consumidor vai colocar uma maior pressão junto das empresas, tendo em conta tudo o que se tem vindo a falar, apesar de, como alguém dizia até numa conferência, o início de tudo isto começou só com as notícias negativas. Só com as notícias negativas eu criou um sentimento de medo por parte das pessoas, que em algumas coisas foi benéfico, em outras coisas pode vir a revelar contraproducente. Mas achas que o consumidor vai, mais consciente de tudo isso e dos impactos, vai continuar a colocar uma crescente pressão junto das empresas para que elas mudem o seu posicionamento e aquilo que aquelas empresas, 150 empresas, subscreveram, na realidade se venha a concretizar? Acreditas no papel que tem o consumidor nesta mudança? Que a crise também nos veio suscitar algumas alterações aos nossos estilos de vida. Nós, efetivamente, começámos a voltar normalmente à mercearia em vez de ir às grandes cadeias de supermercados. Voltámos a comprar diretamente ao produtor, cabaz, o que seja. Por isso, há aqui, efetivamente, alguma mudança de hábitos que foi buscada um bocadinho ao baú e que penso que poderá ficar sustentada no futuro. Relativamente à pressão dos consumidores perante as grandes empresas, isto é uma discussão que para mim tem eu acredito mais no motor, na força motriz do setor empresarial para
e penso que até tem mais essa obrigação até de incutir alguma mudança no consumidor do que isto são do que ao contrário, mas sem dúvida nenhuma que o papel do consumidor é importante e que algumas aprendizagens ou novos estilos de vida muito mais com muito menos consumismo, desmaterializámos muito nos últimos meses, e isso obviamente que também vai ter impacto. Eu acho que o impacto vai ser... Isto é um impacto que só faz sentido há várias forças na equação. Pessoalmente acredito que se calhar pelo tecido de produção poderemos conseguir chegar mais rápido, mas sem o consumidor isso também não funciona, por isso está tudo junto, tanto ao nível dos novos modelos de produção e consumo, temos o produtor e o consumidor e as empresas, todas numa equação, como também isso não funciona se não tivermos um setor, governos que sejam estrategicamente mais verdes, por isso penso que sim, que responder à tua questão de forma mais... Não, e se calhar relativamente a esse ponto, e a ver se, não sei se há aqui perguntas dos participantes, mas só dar mais chega nessa questão da questão verde e dos governos, a Comissão Europeia neste momento o que está a discutir dentro do pacote de apoios financeiros para além da questão do Green Deal, e o Green Deal é sempre o guarda-chuva de tudo isso, é a criação de denominados Business Ecosystems, que têm que ter 3 características: verdes, resilientes e digitais, que ao fim e ao cabo falámos um pouco já ao longo da nossa conversa, mas que mostra, porque é extremamente importante, e na minha opinião é extremamente importante, a vontade política para mudar e para não haver também um voltar atrás para rapidamente recuperar o que se perdeu em 2 meses. Portanto, essa vontade política conjugada com a vontade das empresas e com a pressão dos consumidores pode, na minha opinião, ajudar a que, na realidade, não haja aqui um retrocesso a um modelo anterior, mas sim que haja, que se continue no sentido que nós tínhamos, que já estava a ser percorrido. Eu não sei se temos aqui perguntas por parte dos participantes. Força. Sim, Filipe e Luís, antes de mais, obrigadíssima pela partilha. Eu se calhar começava por partilhar aqui uma questão de um dos participantes, acho que é uma questão assim um bocadinho mais técnica, mas não vamos deixar de fazer, que é, no fundo, relacionado com a sustentabilidade do hidrogénio verde, ou seja, aquilo que o participante pede é o vosso comentário sobre qual é o racional de converter energias renováveis em hidrogénio verde se a eficiência do hidrogénio verde é inferior a 25%. Não sei se fui clara. Está sem som, Filipe. Eu ainda não tive a oportunidade de ver a Estratégia Nacional para o Hidrogénio Verde. Por isso não sei se sou a melhor pessoa para responder a isso e não tenho muito conhecimento técnico para responder a essa questão. O que acredito, o que penso que posso dizer, que poderá acrescentar algum valor, é que a transição energética é obviamente um bocadinho a espinha dorsal de todo este caminho de descarbonização, e aqui as energias eólica e solar têm tido um papel fundamental, mas obviamente que precisamos de novas tecnologias, desde logo tecnologias de eficiência energética para poder acomodar os aumentos de consumo de energia que se estimam para os próximos anos. Não estou a falar agora do confinamento, estou a falar de uma forma mais geral. Precisamos de tecnologias de armazenamento de energia, de novas fontes de energia, e o hidrogénio é uma delas. Por isso, mesmo que num início a eficiência energética não seja não seja extremamente apelativa, tivemos o mesmo caminho também com a solar. Há uma década atrás as centrais solares e a energia solar era completamente... havia muito ceticismo, mas houve realmente algum impulso inicial, neste caso através de subsídios,
para que se pudesse tornar uma tecnologia mais madura e apelativa do ponto de vista do investidor privado. Por isso penso que o mesmo caminho pode ser conseguido com o hidrogénio verde. Obrigada, Filipa. Entretanto, apercebi-me que estamos mesmo a chegar às 6h30. Eu se calhar terminava só aqui também com uma última questão muito relacionada com, no fundo, a sustentabilidade ou a manutenção de todos estes temas que têm partilhado. Ou seja, durante esta conversa, o Luís e a Filipa falaram de várias questões positivas que têm surgido desta pandemia, nomeadamente o Luís iniciava a conversa a falar da questão da redução da poluição, referiu também o espírito de entreajuda que se sentiu nas empresas, porque se viu maior flexibilidade, etc. Se calhar terminaríamos com a vossa opinião sobre se acham que isto de facto é uma coisa que vai ser sustentável no tempo ou se é só meramente passageiro e que assim que esta pandemia terminar, esperemos que em breve, se tudo volta ao normal, porque o ser humano também tem, costumamos dizer, e temos ouvido em muitas conversas, que o ser humano tem uma memória um bocadinho curta, não é? Ou seja, acham, na vossa opinião, se é uma coisa que facilmente se manterá ou se rapidamente vamos voltar ao que estávamos? Filipa, força. Eu depois... Pronto, então a pergunta foi se nós no final, quando isto tudo voltar ao normal, que esperemos que seja um novo normal, se nos vamos esquecer destas mensagens de sustentabilidade. Eu não percebi a primeira parte da pergunta por questões técnicas, mas Sim, é isso. No fundo, ou seja, se acreditamos que tudo o que estamos a conseguir retirar de positivo desta experiência, se é uma coisa meramente passageira ou se de facto vamos conseguir manter estas boas práticas. Ok, pronto. Eu aí vejo também com algum otimismo também. Eu acho que houve aqui alguns caminhos percorridos que já estavam a acontecer antes da pandemia, desde logo a transição digital e a transição energética, e que há efetivamente e que basicamente foram acelerados com os constrangimentos causados pela pandemia. Há ainda muitos fatores incertos, desde logo as questões do consumidor. Aí é um bocadinho bola de cristal ainda. Se o consumidor terá confiança, se não terá confiança, aí há determinados fatores que são ainda muito incertos de estimar, mas há outros, como por exemplo as questões que se fala muito que a componente social dos investimentos ESG, Environmental, Social and Government, fala-se muito que o S tem vindo a ter muito destaque por causa desta crise, mas já estava a ter destaque antes da pandemia. Em 2019 já era uma coisa que se falava muito, ou seja, isto veio acelerar que realmente é importante nós olharmos também muito para as questões sociais quando na ótica da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável. Por isso, de um modo geral, penso que sim, que há coisas que vão se manter no tempo, com algumas exceções, obviamente. Eu comento, eu sou um otimista por natureza e, portanto, mas realista. Mas, neste caso, eu acredito que vamos continuar com a tendência que já seguíamos até agora. Volto a dizer, não ao ritmo que se calhar que era necessário, gostaríamos, aqueles que são mais sensíveis a estas questões, mas eu diria o que é necessário e reforço o que a Filipa disse relativamente às emissões. Reduzimos 4%, necessitamos de reduzir 6% ao ano, já a partir de 2020, mas já íamos nesse sentido. E por isso a pressão tem sido cada vez maior, a pressão tem sido por parte do consumidor, que tem vindo a colocar, coisa que há 30, 40, 50 anos não estava no nosso cotidiano, de forma alguma. A pressão vem também das empresas, através da subscrição, mas não basta apenas assinarem esses 150, os 150 empresas, é depois necessário também pôr em prática em todas as geografias onde atuam. Estamos a falar de empresas multinacionais. Vem também do setor financeiro e aí acredito que possa fazer a grande diferença nos três fatores, nos ESG, e a pressão é cada vez maior. Vem da parte de algumas, da parte política, às vezes no sentido positivo, mas também temos e assistimos também no sentido negativo, mas no caso na Europa no sentido positivo. Por isso, e quer queiramos, quer não faz sentido deitarmos a perder tudo o que nós aprendemos ao longo destes meses, que têm sido muito dolorosos, que têm custado vidas humanas, têm tido um impacto enorme do ponto de vista social, do ponto de vista económico, mas certamente as pessoas não vão querer voltar atrás, vão querer sim
reinventar e tirar partido do que aprenderam para então continuarem a construir e a construir a uma velocidade maior e com o mesmo espírito, isso é que é importante, o mesmo espírito de solidariedade e humanismo que nós encontramos durante estes 2 meses nos diversos países. E isso é algo que deve ser preservado e isso é algo que deverá continuar. Ok, muito obrigada, Luís, Filipa, obrigadíssima, obrigada pelo vosso Obrigada. otimismo, obrigada pela vossa partilha. Resta-me obrigado, agradecer Filipa. também. Obrigada. Resta-me agradecer também aos participantes que estiveram connosco. Deixem-me só rapidamente recordar-vos que esta foi então a terceira e última conversa deste ciclo de conversas entre a Nova e a Fundação Carlos Gulbenkian. As outras 2 estão já disponíveis no nosso site, rolltoplay.novasbe.pt. Quando tiverem tempo, obviamente, convidamos a também espreitarem o site, verem essas conversas e outros temas que também estão disponíveis. Muito obrigada então uma vez mais e até breve. Obrigada.